de volta, meus amigos e amigas, para pedir a sua preciosa atenção para juntos considerarmos algo que nem sempre gostamos de falar. Refiro-me à renúncia. Assim sendo, nos apropriaremos do texto de Marcos, capítulo 8, na versão Almeida, revista e corrigida, focando em alguns versículos. Mas o que é renúncia? Esse termo temos ouvido muitas vezes na política, mas não é só lá que ela está presente. Renúncia é recusar, rejeitar algo, ato pelo qual um indivíduo desiste voluntariamente de um cargo ou função pública ou privada. Após essas análises, diríamos que renúncia é a condição sine qua non para seguir a Cristo. E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Jesus faz essa advertência não somente aos discípulos, mas a toda a multidão que o havia acompanhado de perto. Que missões o Mestre quer dar-nos? Primeira missão: se alguém quer vir após mim. Jesus estava caminhando para a cruz. Veio a este mundo para isso, para morrer pelos nossos pecados. Muitos ouviram sua pregação e viram seus sinais, creram ser ele o Filho de Deus e se dispuseram a segui-lo. Porém, diante da predição, padecimento e morte, um dos apóstolos interpreta o pensamento dele e de seus companheiros também. Procurou persuadi-o a seguir outro caminho e desviar-se da cruz. Jesus, então, vai repreendê-lo velozmente, mandando passar para trás. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Quem é servo e discípulo não pode tomar a dianteira, não pode traçar caminhos, estabelecer procedimentos e determinar destinos. Quem quiser andar com Jesus, que ande após ele, seguindo-o, e não na frente dele, guiando-o. A posição do cristão, do discípulo e do seguidor é atrás, seguindo, imitando e obedecendo, compartilhando todos os acontecimentos que lhe forem destinados pelo Pai. Segunda missão: negue-se a si mesmo. A palavra traduzida por negar tem o sentido de afirmar que não conhece, repudiar. Trata-se de uma negação absoluta do eu. Quando alguém se nega, está rejeitando a si mesmo, está tirando do trono da sua vida o eu e dando lugar a Jesus. Está deixando de atribuir valor e mérito a si próprio. Está deixando de considerar sua vida como preciosa neste mundo. Está deixando de impor seus pontos de vista, interesses, vontade. Negar-se uma pessoa a si mesmo significa renunciar à liberdade da carne para tornar-se escravo de Cristo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele se considerava escravo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1, verso 1. Ele mesmo explicou como renunciar a si mesmo, a sua posição, os seus méritos pessoais para seguir a Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual
sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Terceira lição que Jesus quer nos dar. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo estava seguindo para a sua própria cruz, sua própria morte. Ele já carregava, bem dizer, a cruz sobre os ombros. A atitude de quem envolvesse voluntariamente segui-lo deveria ser, em vez de procurar para persuadi-lo a evitar a cruz, pegar também a sua própria cruz e caminhar com ele para o monte. O cristão genuíno deve saber que sua relação com o mundo é de desavença e que terá de enfrentar sua oposição e hostilidade, o que terá consequências menores e maiores, podendo chegar até mesmo à morte. E quem segue a Cristo, a tudo se submete. Quem segue a Jesus precisa estar disposto a aceitar todas as consequências, arriscar tudo, inclusive a própria vida. Concluindo, permitam-me uma ilustração. Ao se despedir de uma família para os Estados Unidos, onde iria com o fim de enriquecer-se, o jovem Tsukiyama, ante seus insistentes apelos da família, prometeu nunca tornar-se um cristão. Todavia, quando chegou à América, sozinho, Tsukiyama, triste com o budismo que abraçou desde criança, não pôde conter o impacto que teve ao ver uma Bíblia que ganhava. As palavras de Jesus fizeram um grande apelo, um grande impacto em seu coração ao ver Mateus 10, 37, que diz: aquele que não renunciar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Ao ler isso, Tsukiyama renunciou tudo por amor a Cristo. Em abril de 1908, na igreja, levantou sua mão para confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois de 13 anos de ausência do lar, ele volta ao Japão como missionário e teve a grande alegria, o privilégio de ver toda a sua família, um a um, render-se a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, que bênção, meus amados, que alegria quando isso acontece. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que possamos estar renunciando tudo por amor a Jesus. Nada, nosso Pai, vale mais do que o amor, a graça de Jesus em nossa vida. Ele, nosso Deus, renunciou a tudo por amor a nós, indo até a cruz e morrendo, uma morte terrível, uma morte, nosso Deus, horrenda, como é a morte de cruz. Ajuda-nos, nosso Deus, a não nos apegarmos às coisas deste mundo, mas a as renunciarmos por amor ao teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agora e sempre. Amém.